Bom dia a todos, bem-vindos. Meu nome é Gilberto Carvalho. Estamos, então, hoje em mais um Debatologia, evento promovido pela Associação para a Evolução da Consciência, a ARAC. A ARAC é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência e conscienciologia, com sede em Domingos Martins, Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Para os interessados em conhecer ou ter mais informações referentes à ARAC, podem acessar o site www.arac.org. O pesquisador de hoje é Mário Luiz da Rosa, natural do município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, graduado em Letras, Literatura e Língua Espanhola pela Universidade Federal de Pelotas. Pós-graduando em Psicopedagogia, voluntário do IPC desde 2009 e do CAEC desde 2017, docente do IPC desde 2012 e da Escola de Parapsiquismo desde 2017. Professor orientador do IPC, preceptor na Escola de Parapsiquismo, coordenador e reativador do núcleo de extensão do IPC em Pelotas, no período de 2010 a 2017. Tenepsista, verbetógrafo e, atualmente, exercendo a função de coordenador geral do curso Bases do Pacifismo Online. O tema do debate de hoje é a atenção multidimensional. Oi, Mário, seja bem-vindo. Mas antes, eu gostaria antes de passar a palavra ao palestrante, eu gostaria de passar alguns avisos aqui para vocês. O debate terá duração de 1h30, começando agora, e indo até às 11 horas. Solicito aos participantes para deixarem os microfones desligados, para que não haja ruídos ou interferências durante as falas. Só ligue quando for falar. Mas deixe a câmera ligada. Nosso convidado de hoje solicita, se possível, a visualização de quem irá o questionar. Perguntas, comentários, dúvidas podem ser realizados pelo chat ou ao vivo. Caso queira falar, levante a mão ou peça a palavra pelo chat. As perguntas devem ser de modo sucinto e objetivo para que outros participantes possam se expressar. Caso alguém não tenha recebido o texto, o mesmo está disponibilizado no chat e é só baixar e ler durante o debate do pesquisador. A ideia do debate é que todos os participantes contribuam com a pesquisa do autor, tirem suas dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. Uma consideração: o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada do que está sendo dito, tenha suas próprias experiências. Veja se tem lógica para você. Posto isso, passo a palavra ao pesquisador para suas considerações iniciais sobre o tema pesquisado. E, Mário, eu já aproveito para fazer a primeira pergunta, que é o que o levou a essa pesquisa, tá? Mas eu vou deixar tu fazer a tua apresentação primeiro, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado a todos e todas por terem vindo aí mais esse debatologia. Obrigado aí pela oportunidade da ARAC para desengavetar esse tema que estava guardado lá desde 2015, quando o Gilberto me convidou, e eu estava com muitos atributos, né, dentro do IPC, e aí não deu tempo de um outro tema que eu gostaria de expor aqui, que seria a relação entre o trânsito e a pacificação. Mas será futuramente a gente pode trabalhar isso aí. Então, como eu já tinha esse tema já desenvolvido em 2014, eu digo, vamos desengavetar esse tema, porque de repente a gente consegue, através de trazer esse tema novamente à tona e mais os convidados da ARAC, a gente consiga aí até expandir e ampliar esse entendimento da atenção multidimensional. Então, a professora Sena aí me ajudou demais aí para preparar essas 18 páginas, né, transformá-las em 5 para que a gente pudesse aqui compartilhar com vocês e poder trabalhar esse tema durante esse debatologia de hoje.
Mas vamos lá, primeiramente eu gostaria assim de falar, né, como eu conheci a Conscienciologia, que eu acho que é bem interessante, que a gente tem muitas coisas em comum. Então, lá em 98, primeiro contato com a Conscienciologia em 98, eu estudava espiritismo, já estava no 8º ano de espiritismo, e tinha 2 colegas lá comigo, que era a Tânia Moreira e o Paulo Moreira, e eles me convidaram para assistir algumas palestras aqui em Pelotas, e aí eu acabei indo para as palestras, aí fiz aqueles P1, P2, P3, né, lá em 98. E aí o Paulo começou acho que em 99, ele começou a fazer o curso aí em Foz. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, é que às vezes pode ter uma falha de internet hoje, domingo, o pessoal, todo mundo começa a usar e às vezes pode acontecer. Estamos te ouvindo bem, Mário. E então o Paulo disse assim, olha, Mário, estou fazendo um curso lá em Foz, lá que é a tua cara, que era esse curso da Araci, o primeiro curso da Araci, né? Eu digo, mas eu não, na época não tinha condições financeiras de ir à Foz, né? Então acabei não fui. Aí fiz P1, P2, aqui P3, aí tinha que fechar às vezes várias turmas para conseguir chegar a ter o P4. E aí depois fiz o ECP1 em 99 e também já fiz junto o ECP2 com o professor Valdo, que ele teve no Rio Grande do Sul em Torres. Só que aí, né, após isso aí fazer esses cursos todos, eu fui à Foz, conhecer Foz aí, fui no CAEC em 2000, em meio do ano, em julho de 2000, e aí cheguei em Foz para fazer um curso com o professor Valdo, até a professora Alice aí, que está junto, que foi junto com a gente, né? Lembra, Alice? É oportunidade evolutiva. Aí, na hora da apresentação lá desse curso, que foi lá na própria holoteca, tinha uns 80 alunos, o professor Valdo, quando dava curso, tinha muita gente. E daqueles 80 alunos, tinha basicamente 70. O professor Waldo sempre pedia para fazer a identificação, o que fazia, o que deixava de fazer. E aquelas pessoas todas, daqueles 80, 70 deles, mais ou menos, tinha curso superior. E eu não tinha, eu era curso técnico. Eu digo, tem alguma coisa aí que tá pegando. Porque a minha família são 9, né? Agora, uma irmã dessa morreu há uns 5 anos atrás, e ninguém aqui na minha família estudou mais que o primário. E eu tinha já o 2º grau, eu digo, tá bom para mim, o 2º grau já está ótimo. E eu não tinha essa visão de conjunto que depois acabei tendo, né? E aí, em 2000, eu digo, não dá para fazer, né? Como é que eu vou fazer? Todo mundo aí, pessoal da Conscienciologia, tem curso superior, eu não tenho, vou ter que dar um jeito. E aí fiz vestibular, passei no vestibular, fiquei em 3º colocado, depois de 20 anos sem estudar. Aí fui fazer espanhol, porque isso me ajudava na própria profissão, porque eu era policial rodoviário, né? Então, as rodovias aqui federais aqui tinha muita pessoal do Uruguai, pessoal da Argentina. Então, o pessoal então podia me ajudar ali também, né? Só que aquilo ali, quando eu fiz o curso superior, a visão de conjunto aumentou demais. Então, quando a gente consegue investir na educação, a gente vê. Mas fui fazer faculdade já lá com 42 anos. Então, mas foi muito importante. Só que o que aconteceu? Para fazer faculdade, eu tinha que trocar muitos serviços, e aí acabei me afastando do IPC. Só que o IPC também, aqui em Pelotas, no ano 2000, ele acabou não existindo mais. E quando voltei, aí o curso que era de 4 anos, ele foi a 5 anos devido às greves da Universidade Federal. Aí quando eu voltei, não tinha mais nada. O pessoal que era do IPC, todo o pessoal foi para a Aracê. Todos eles, né, foram para a Aracê. E aí eu voltei para Pelotas, quando eu parei quando terminou a faculdade, reli todo o Professologia mais uma vez, né, de ponta a ponta, e aí comecei a assistir as palestras da Araci aqui em Pelotas, que eram as únicas palestras que tinha. Aí assisti uma palestra, assistia outra, e nunca fechava a turma. E aí teve uma última palestra que aí o pessoal resolveu da própria Araci, não, vamos fazer assim, vamos fazer a matrícula que vai fechar a turma agora. Aí eu fiz a matrícula para ser, e aí não fechou, né, demorou demais para fechar a turma. Eu digo, não vou esperar mais. Aí comecei a Porto Alegre fazer os cursos, fiz o PDPA, o PDP, né, que é o curso de desenvolvimento para psiquismo, e aí fui fazer o SCP-2, aí me chamaram aqui em Pelotas para fazer o Aracê, o curso Aracê, que aí estava fechando o turno. Mas aí eu voltei para o IPC, aí comecei a fazer curso, virei voluntário, e depois virei professor.
Aí, em 2011, eu trouxe para Pelotas o IPC novamente. Aí, recuperei duas pessoas da Araci, aí, que foi a Ângela e a Maria de Fátima. E aí foi assim, a gente foi tocando, aí toquei por 16 anos, depois pedi para sair da coordenação para tocar outras coisas. Hoje está a Ângela na coordenação do IPC. Então, essa é uma história para você, às vezes, ter alguma coisa em comum, né? Que às vezes não adianta. Quase que fui para a Araci, mas o meu negócio era o IPC, não tem jeito, né? Então, mas eu gosto muito, tenho muita amizade com o pessoal da Araci. Aqui em Pelotas a gente trabalha em conjunto, pessoal muito bem organizado, são todos intelectuais, né? Gostam de estudar, e isso é muito importante. Pessoal, então, respondendo aquela pergunta lá de Gilberto, por que eu desenvolvi esse tema aí? Porque eu fui fazer o APP, conforme eu falo ali, né? Que é o curso é um curso do IPC que ele trabalha para a pesquisa projetológica. Aí eu tinha a ideia, né? Como eu não pude fazer TENEPS porque eu era policial e usava arma, então em 2014 e 2015 era a minha previsão de sair de me aposentar. Eu digo, já vou começar a trabalhar um tema em que eu possa aumentar a assistência, já poder trabalhar dentro da própria TENEPS, essa coisa, nessa área também. E aí eu fui estudar atenção multidimensional. Aí eu posso dizer assim, então, o que aconteceu aí? Na verdade, eu comecei esse estudo, né? Porque após esse curso, o pessoal tem que fazer a apresentação do que pesquisou lá no seminário de pesquisa. Aí eu peguei e desenvolvi esse tema, peguei vários livros, que até eu trouxe aqui. Tem aqui os livros que eu utilizei, né, para fazer essa pesquisa. E aí eu fiz a pesquisa e depois disso engavetei. E agora a Araci me deu a oportunidade de desengavetar, e eu agora estou retomando também essa pesquisa, que eu acho que é bem interessante, porque na época eu me achei incompetente para aprofundar mais essa pesquisa. Mas depois disso aconteceram muitas coisas, né? Por exemplo, eu fui para a escola do parapsiquismo, que ajuda muito na atenção, trabalhar a atenção. Quem já fez aí da Araci a escola sabe disso. Então, houve também a implantação em 2015 da TENEPS, também me ajudou muito a desenvolver a atenção. E essas coisas, assim, agora, quero ver se faço uma atualização desse tema, que eu penso que já tem muitos ganhos aí, que se eu me dedicar, eu vou perceber que houve muitas mudanças realmente. E, às vezes, nem me dei de conta de relacionar essas mudanças com o próprio tema que eu tinha pesquisado e engavetado. Então, seria isso aí, a princípio. Fique à vontade agora para fazer as perguntas aí. Posso começar a perguntar, Mário, meu amigo de muitos anos, hein? Fique à vontade. Mário, é muito bom te ouvir. Faz tempo que a gente não se encontra, né, em função da pandemia, e tem uma sincronicidade desse teu tema com o momento que nós estamos vivendo, né? Eu estava lendo ali uma das questões assim que nós estamos passando é a questão da ansiedade, e essa ansiedade ela dificulta essa nossa percepção do extrafísico, né? Nós ficamos muito saltitantes de uma reunião para outra, de uma situação para outra, robotizados, tu colocasse ali no material que tu escrevesses, nós ficamos robotizados. Aí eu achei muito assim, interessante, muito boa as técnicas que tu usaste, se tu costumas usar, e se tu pode falar um pouco daquelas técnicas de relaxamento, para a gente ficar mais tranquila e poder fazer essa leitura melhor do intra, porque muitas vezes a gente não lê o intrafísico, né? Melhorar essa leitura do intrafísico e do extrafísico. Está falando das técnicas, então, as fisiológicas, seria isso a princípio, ou seria já dentro da conscienciológicas, Maria Ângela? Não, seria as técnicas de relaxamento que tu colocasse ali bem lá no início do... É que eu não estou lendo ele agora para te dizer onde que ele...
Eles Não, é estão... porque é o seguinte, eu dividi esse trabalho em dois tipos de técnicas, né? Técnicas fisiológicas, que eu usei esses livros comuns, né? Que a gente vê, que estão à venda, que a intrafisicalidade aí tem milhares de livros falando sobre a atenção plena, falando sobre... Que agora, lá em 2014, não se falava tanto, mas hoje se fala, depois disso, se falou muito mais, né? Então, eu dividi assim, eu usei dois tipos de técnicas. As técnicas que eu chamei fisiológicas, que são técnicas ligadas aqui à intrafisicalidade, e também usei as técnicas conscienciológicas, né? Então, entre as técnicas fisiológicas e as técnicas, por exemplo, de palavras, para aumentar o foco, a atenção. O que é essa técnica de palavras? É tu pegar um livro, uma página qualquer de um determinado livro, contar quantas palavras tem. Conta as palavras e depois, em seguida, né, reconta as palavras e vê se tu acertou a quantidade de palavras. Pô, deu 50 palavras, deu 51, agora deu 52, vem cá, qual que está certo? Isso aí é o que é? Tu aprende a ter atenção, a ter o foco. Também usei aquelas técnicas de números, né? O que é a técnica de número? Tu começar a contar lá de 100 até 1, 100, 99, 98, só que isso aí de forma ritmada, sem perder o ritmo. E depois fazer essa inversão, ou depois pegar e fazer, diminuir 3, por exemplo, falar 100, 97, 94, 91, 88, para manter essa atenção por esse tempo, né? Também usei a técnica da respiração, que é a gente pegar aquela situação em que a gente começa a relaxar e ficar prestando atenção, né, no ar que está entrando, nos pulmões, no ar que está saindo. Então, são todas essas aí técnicas fisiológicas, né? A técnica do papel em branco, né, que eu também coloco ali, né, que é aquela técnica em que tu pega uma folha de papel e fica por um minuto olhando para aquela folha ali. O que é? Tudo isso aí para direcionar foco, direcionar nossa atenção. E ver a calmia, né, ver a calmia mental aí. Também usei aquela técnica da noite, né, que a gente chama assim, que durante a noite tu pega lá e fecha os olhos, fica atento a tudo quanto é ruído que está em volta, se a geladeira, se tem, como é que os carros passando na rua, né, qualquer barulho, e aí tu seleciona um desses barulhos, te concentra nesse barulho e procura ver os detalhes desse barulho. Tudo são técnicas que eu chamei de técnicas fisiológicas, técnicas que está ligada aqui à intrafisicalidade. Não sei se seria isso aí que tu queria saber, Angela. Qualquer coisa aí tu complementa. Vamos lá. Porque no momento que a gente consegue fazer esse relaxamento, tu começa a perceber mais, né? Tu diminui a ansiedade e começa a ter uma percepção maior. Ô, Mário, achei assim, ó, que tu colocasse ali a questão da leitura, né? O quanto a leitura é importante, essa saturação do mesmo tema, para que nós consigamos, assim, trabalhar melhor, o quanto nós temos que ler, né, para podermos colocar em prática aquilo que nós queremos, na questão da projetabilidade, a questão da percepção multidimensional. Isso aí é bem interessante, porque o que acontece? Se nós não lemos, nós não temos dicionário. Se a gente não tem dicionário, a gente não sabe dar nome às coisas. E olha que interessante, se muitas vezes aqui no intrafísico a gente tem essa dificuldade de dar nome às coisas, imagina extrafisicamente, quando tem uma projeção, tu retorna essa projeção. Muitas coisas tu acaba não lembrando, porque tu não tem como comparar, porque o nosso cérebro tem essa tendência de fazer comparação. E se a gente não aumentar esse dicionário sinonímico, né, antonímico, esse dicionário cerebral, a gente tem a dificuldade grande de se expressar, de colocar nossas ideias no papel, ou expor nossas ideias por falta de dicionário, porque a gente fica lá procurando palavras, né? E no caso a gente precisa já começar a criar essas neossinapses de maneira que essas palavras se tornem automáticas e a gente, com a nossa cognição, com o nosso conhecimento, a gente tem aí a facilidade de comunicação. Olha, por exemplo, aí o livro da nossa amiga, aí, a professora Sena, né? Comunicação Evolutiva. Olha que grandeza de livro. Esse livro ajuda muito a gente. Eu lembro até que o professor Augusto, num verbete, colocou esse livro lá na referência também, que ele falou um pouco sobre isso. Então, a gente vê que a importância dessa comunicação.
e dessa interação com as outras pessoas. A conviviologia ela é muito importante. Então, como a gente precisa também, para fixar esses sinônimos, esses antônimos, a gente precisa conversar com as outras pessoas, precisa colocar, aplicar esse conhecimento, porque senão fica muito enfraquecido. Quando a gente fala assim, né, que um conhecimento ele começa a acontecer, no início, no primeiro momento, ele é como se fosse uma pinguela, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né, um porrete atravessando de um lado para o outro, uma madeira, né? Com o tempo vai se tornando uma rodovia, porque a gente começa a repetir bastante aquela palavra, ela vai entrando no nosso vocabulário e vai ficando automática, e ela vem espontaneamente no momento que a gente precisa fazer uso dela. Não sei se seria isso aí, Maria Ângela, que tu queria... Sim, muito obrigada. E foi de grande assistência, eu tenho certeza, para muitas pessoas que vão assistir posteriormente esse material, e não só para quem é ligado à conscienciologia, mas para todo mundo, né? Essas técnicas que tu usa, essas referências de literatura que tu ficas colocando, o livro da Ana realmente tem ajudado muitas pessoas, a mim também. Obrigada, Mário. A nós outros. Oi, Mário. Tudo bom? Oi. Que bom te rever, te reencontrar online. Muito bom. Amigo de tão antigo, de tanto tempo, né? Mário, eu ia fazer a mesma pergunta que a Maria Ângela fez, né? Então foi ótima a sua explicação, gostei muito. E eu gostaria, que também foi uma coisa que eu achei bem interessante aqui no teu paper, né? No teu resumo aqui, foi quando você falou sobre o temperamento. Eu gostei muito disso, porque eu, desde que te conheço, né, Mário, eu sempre achei você uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito equilibrada, né? Então eu pensei, nossa, deixa eu ver com o Mário quais foram essas descobertas, até pela tua profissão, que ela exige muito, né? Muito de atenção, muito de ação, né? Uma coisa bem prática, né? Então, eu gostaria que você falasse o que você descobriu a mais escrevendo tudo isso, ou percebendo que você não era tão atento. O que te levou a isso? Qual é essa raiz do temperamento que você está estudando e que pretende aprofundar? Esse a raiz, muito obrigado pela pergunta, Lídia. Assim, a raiz do temperamento, né? Muitas vezes a gente pensa, né, que não é bélico, por exemplo, belicismo. E muitas vezes a gente, na própria palavra, a gente se expressa através de palavras um belicismo, que a gente pensa que o belicismo é somente a guerra, né? Só a belicismo está relacionado à arma, mas muitas vezes não está. E, às vezes, no temperamento da gente, a gente acaba falando palavras que deixam as pessoas muito mal. Até porque, às vezes, né, se a pessoa está num momento ruim, e a gente diz uma palavra que aquilo ali é aquela gota que faltava para o copo, né, transbordar. Então, a gente tem que ficar mais atento, porque o que acontece? Acontecia comigo, meu temperamento assim sempre foi de falar as coisas. E não pensar muito para falar, não pensar até 10 para falar o que eu faço, né? Uns 20 anos para cá, 15 anos mais ou menos eu tenho feito isso. Então, a gente, às vezes, acha que está sendo... A gente confunde muito a autenticidade, né, com a agressividade. No qual sentido, né? No sentido de que a gente acha que está sendo autêntico, mas não está dando importância para a energia que a gente está colocando naquelas palavras. E toda palavra tem energia. Então, a gente tem que se dar conta disso, né? Que eu penso que é bem importante. Antes de falar, pensar. Vem cá, isso aí vai ajudar a pessoa em quê? Isso vai me ajudar em quê? Isso aí é uma emoção minha que está predominando? O que está acontecendo aí? Então, a primeira coisa é tentar descobrir o que está acontecendo com a gente, qual é a nossa intencionalidade por trás daquele fato. É egocentrismo? O que é? O que está acontecendo aí? Então, eu acho que isso é bem importante, esse temperamento. Por exemplo, assim, embora eu tenha notado, né, pelos levantamentos que eu fiz em toda a minha vida, sempre procurei ser uma pessoa assistencial, porque sempre eu vejo uma coisa que tem que fazer, ou se eu vejo uma pessoa que está de pé, eu vejo um banco, vou lá e pego, coloco para a pessoa, sempre fui assim, né? Vejo qualquer outra situação que eu vejo assim que eu possa ajudar, eu estou ajudando, isso é automático, isso já vem de vida passada,
porque isso assim eu não tenho esforço, eu já vejo o que está acontecendo e já tento achar uma solução. Sempre foi assim. Nos próprios trabalhos que eu trabalhei em 3 lugares. Em todos os trabalhos que eu tive, todos eles, fora quando eu era menor, que eu trabalhei em fábricas, né? Fábricas de pêssego, fábrica de frutas, né? Nesses 3 lugares que eu trabalhei, né? Os 2 lugares anteriores que eu trabalhei, eu pedi para sair, né? Achei que o momento não fui colocado na rua, por quê? Porque sempre tive essa preocupação de não me limitar a fazer o que era pedido, sempre fazia mais. E sem esse negócio de puxa saco, essa coisa assim, né? Sempre eu acho que a gente sempre pode melhorar o nosso trabalho. Qualquer trabalho que seja, sempre ele pode ser qualificado. Isso aí já é uma coisa minha, né? Uma coisa antiga. Então, estou num lugar para fazer determinada coisa, se eu vejo que dá para fazer outra coisa, se eu posso acrescentar naquele trabalho alguma coisa, eu vou acrescentar. Então, isso aí assim me possibilitou que eu conseguisse trazer esses traços, forças, né, para trabalhar, por exemplo, temperamento da agressividade que antes eu sentia que tinha, porque a autenticidade, para mim, ser autêntico era falar o que pensava, e muitas vezes a gente não deve falar o que pensa, a gente tem que achar a forma de falar. Isso aí eu não tinha, eu era mais direto. Então, eu penso que uma das coisas que me ajudou bastante foi isso aí, porque a partir do momento que a gente veja, que a gente consegue entender a multidimensionalidade, que a gente consegue ver que nós nunca estamos sozinhos, nunca, certo, pessoal? Nunca estamos sozinhos. Querendo ou não, nós temos com a companhia. E as companhias estão sempre ligadas à nossa pensenidade. O que nós estamos pensando? Qual é o nosso foco? Então, a partir disso, a gente tem que fazer essa mudança. E essa mudança, ela é positiva. E não é porque a gente tem medo do extrafísico, a gente tem que mudar porque a gente vê que a necessidade, para a gente evoluir, a gente precisa fazer essa mudança. Não sei se era isso aí mais ou menos que tu queria, Lídia. Estou sendo mais sucinto assim, porque de repente não é bem o direcionamento que você estava solicitando. Não, tá ótimo, Mário. Achei muito bom isso também que você comentou sobre autenticidade. Não é dizer tudo que a gente pensa que pode falar ou dizer, é ter esse cuidado, essa acuidade realmente do que vai transmitir, a energia que vai transmitir. Muito bom. Obrigada, Mário. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pela pergunta. Então, pessoal, a Andréia está levantando a mãozinha ali, quer fazer uma pergunta, é isso, Andréia? Isso, Gilberto. Bom dia a todos. Bom dia, professor Mário. Bom dia, Meu nome é Andréia, sou voluntária da Aracê e resido em Cascavel, no Paraná. Achei bem interessante tudo que foi colocado até agora, a sua história de vida me chamou muito a atenção. Ali no começo, a tua contextualização, porque eu trabalho na área da educação. Então, realmente, a educação transforma vidas, né? Fico até emocionado pelo contexto que a gente tem vivido. E outra coisa que me chamou bastante atenção é todo o teu processo crescendo no desenvolvimento do parapsiquismo. E, assim, tudo que você colocou até agora, professor Mário, parece assim que eu estava vendo você contar como eu sou, os meus traços, o meu temperamento. A questão assim que você coloca é achar a forma correta de falar, né? Porque a gente, como você coloca, assim, te vendo falar até agora, que a gente está se conhecendo de se ver hoje, né? Eu não compreendo essa questão que você se coloca como belicista pela essa tua calmaria, essa acalmia que com certeza foi construída, né? Então, assim, foi muito interessante e eu gostaria, assim, que você pudesse explicitar em que momento você se reconheceu belicista. Teve um fato, são vários fatos, foi uma construção, porque não é fácil a gente reconhecer esse traço, né? Porque a gente, às vezes, até se demonstra calmo em atitudes, mas a nossa energia, as palavras do nosso vocabulário transmite esse belicismo. Então, gostaria de conhecer um pouquinho mais profundamente essa questão.
Muito bom, André, essa pergunta aí eu acho bem interessante, porque me ajuda bastante na autopesquisa, né? O que realmente me fez notar, assim, que eu era belicista, né? Que ainda somos, todos nós ainda somos, né? Porque eu penso assim que a gente, todo momento que a gente tem uma reação impensada, ou a gente não, como a gente ainda não é, como é que eu posso dizer, a gente não é um ser desperto, nós temos vários momentos aí em que somos belicistas. Então, assim, uma das coisas que me incomodava muito, eu sempre fui assim de fazer as coisas, tentar fazer as coisas bem feitas e fazer da melhor maneira possível. Só que quando alguém reclama das coisas que eu fiz bem feita, isso me deixa agitado. Me deixava, agora nem tanto, né? Agora eu entendo melhor isso aí. Então, a pessoa é o tipo de uma contrariedade. Eu estou dando o meu melhor. Uma pessoa chega e faz uma queixa. Diz, não, isso aí não está bem, porque não é assim. Que a pessoa chega com aquela energia, né? Não é chega assim com a energia, isso aí pode ser melhorado. Chega aquele negócio assim e joga, né? E aí a gente sente nesses momentos temperamento belicista. Outro momento também que eu percebi meu temperamento belicista é quando eu vejo uma situação de maltrato com os animais. Por exemplo, isso acho que uns 5 anos atrás, aí, quando eu estava andando pela rua, dando aquela caminhada, aí comecei a ver um cara chicote no cavalo. Aquilo ali me deixou louco, me deu vontade de pular lá e esbelar o cara. Então, isso é belicismo, né? Então, eu penso assim que existem muitos momentos, e a gente começa a estudar isso, em que momento isso está acontecendo. Agora, por exemplo, eu acho que faz 1 ano e pouco que eu vi uma situação similar e eu fiquei ali perto, exteriorizando energia, a coisa se acalmou, né? O meu negócio já era o ataque. Então, isso é uma prova de belicista agora? Não, agora eu digo, vem cá, o que está acontecendo? Quais problemas será que essa pessoa está tendo para estar colocando essa energia negativa toda em cima do animal, né? Então, quando a gente começa a compreender, a entender mais o intrafísico e o extrafísico, porque toda pessoa tem uma história por trás de si. E essa história a gente desconhece, a gente já faz aquele julgamento, né, e já bate o martelo. É um juiz, né? Nós temos a tendência a ser juízes. Então, a partir do momento que a gente não é mais um juiz, mas a gente começa a entender que a gente a gente também não é um advogado de defesa, uma pessoa que entende a intrafisicalidade e a extrafisicalidade, com a vivência no dia a dia, com a assistência dos amparadores. Então, a gente já começa a mudar a nossa pensanidade. E o curso base do Pastina, esse curso que hoje eu me tornei, né, coordenador, isso me ajudou demais, porque ali a gente trabalha, primeiramente, a gente vai trabalhar toda a parte do belicismo, a história do belicismo. Então, o nome do curso é Base do Belicismo à Compreensão da Paz. Então, ali tem até alunos aí da Aracê que já fizeram, a Alice, por exemplo, fez. Então, eu acho que é um curso que ajuda demais a gente a entender isso aí, em muitos momentos que a gente acha que não está sendo bélico, porque a gente tem uma pensanidade, pensou mal de alguém, isso é belicismo, né? É belicismo, pensou mal, ninguém viu, né? Mas eu criou uma ação bélica em que vai fazer com que tu vai trazer para perto de ti assediadores que também não gostam daquela pessoa e vai aumentar isso aí se não estiver atento. Então, por isso a importância desse estudo que eu estou fazendo da atenção multidimensional, que tem me ajudado muito. O professor Waldo coloca, né? Eu acho que até tomei nota aqui, eu acho que é bem interessante isso aqui, ele diz assim que todos os atributos da consciência partem de 2 fundamentais. Todos os atributos da consciência partem de 2 fundamentais. O primeiro dele é autoconcentração mental. Tu não pode usar nenhum atributo se não tiver uma autoconcentração mental. E o segundo é a atenção. Então, a partir do momento que toda a nossa mental somática, todos os atributos mentais, eles dependem da atenção, então, uma das coisas que eu penso que a gente deve trabalhar, primeiro, no meu caso, né, é a atenção. É a atenção nesse fato de que o cara está batendo no cavalo, é a atenção por que eu estou reagindo assim quando uma pessoa vem com aquela energia pesada para cima de mim, né, e eu já quero reagir, eu não estou nem contando até 10 mais. Até eu coloquei lá em 2014, quando eu defendi o primeiro verbete, lá de direção defensiva, eu coloco a situação da gente contar até 10, essas situações todas aí, para a gente não ser envolvido de forma que a gente não faça as coisas sem pensar. Então, acho que tudo isso são coisas importantes que a gente precisa primeiramente se entender.
E para a pessoa se entender, para fazer uma autopesquisa, a gente sempre vai precisar de uma heterocrítica, porque tem um limite da nossa autopesquisa. A gente sempre precisa que uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, nos auxilie, nos ajudar. O que está pegando na gente? Porque a gente, às vezes, se a gente, por exemplo, a gente pode dizer assim, né? Que se a pessoa, ainda dentro da Conscienciologia, ela não fez uma consciencioterapia, ela ainda não fez uma consciencobaia, a gente também pode dizer que ela não conseguiu ainda se aprofundar na autopesquisa. Porque a gente vai na autopesquisa, vai pesquisando, vai se autopesquisando, mas chega um momento que a coisa começa a doer. E se a coisa doer, a gente para. E às vezes a gente precisa de quê? De um terceiro, uma terceira pessoa, uma pessoa do voluntariado, um professor ou alguém que nos diga, olha, Mário, mas tem esse caminho aqui que não vai doer tanto. Vai doer um pouquinho, mas não vai doer tanto. É possível fazer. E a gente vai tocar o barco. Seria isso aí, André. Não sei se tu quer mais fazer algum questionamento, que estamos à vontade aí. Junto com essa questão do belicismo, daí eu trago, assim, que é um traço de temperamento que eu tenho, a síndrome do justiceiro, né? Então, daí isso potencializa. Sim. Mas obrigada, muito boas suas colocações. Vamos lá, pessoal, fique à vontade aí. Se eu não souber, dizer que eu não Ô, sei. Mário, estou lembrando aqui, nós num encontro presencial ainda, e eu chego toda faceira, porque o Mário é que me fazia direto as heterocríticas, né? Ele só batia no meu dedinho, eu disse, mas ele só bate no meu dedinho, mas com muita alegria que eu digo que ele batia no meu dedinho e espero que ele continue batendo no meu dedinho. Aí eu toda faceira, que eu tinha melhorado bastante, eu me sentia bem levinha, bem melhor. E o Mário diz assim para mim: fala a palavra raiva. E ontem nós, numa atividade, no encontro de voluntários da Aracê, mandaram fazer uma atividade que nós estamos montando, o Office Porto Alegre está montando um curso de egologia, e aí a irritação. O que tem que ver a irritação com a raiva? Tudo a ver, né, Mário? Aí eu falei raiva, e o Mário, ainda tem muita raiva aí nesse corpo, diz o Mário. E eu fiquei bem, eu disse assim, eu fiquei pensando, porque a gente tem coisas que a gente sente, isso é do meu temperamento, mas morar aqui no Sul e ser raivosa é tudo certo, né? Do temperamento do gaúcho, não sei o quê. E não é nada disso, né, Mário? Mas vou te falar que eu já melhorei mais ainda. Qualquer dia eu presencialmente vou passar ali na tua casa e vou falar raiva. Aí, para tu sentir que eu já melhorei. Vamos trocar o martelo de ferro para o martelinho de isopor, então. Vamos trocar esse martelinho. Mas é um martelinho mágico, Mário. É um martelinho mágico. Eu acho muito interessante falar aquele martelinho mágico que eles usam para desamassar os carros, né? Sim. Mário, vou aproveitar e fazer uma pergunta para ti, então. Vamos lá. Atenção rima com decisão? Pode rimar. No momento que tu tenha que decidir alguma coisa, que tu esteja atento a todos os fatos e parafatos que estão ali envolvendo aquela tua decisão, eu penso que tem muita relação. Porque muitas vezes a gente toma decisões psicossomáticas, ou seja, que está cheia de emoções, né? A emoção está tomando conta de tudo. E quando a gente fala em atenção, a gente está falando de um atributo mental somático, um atributo da consciência. E aí a nossa visualização, a nossa interpretação vai ser totalmente diferente. Então, sem atenção, a gente vai lá para o devaneio, vai ter muita imaginação. Não quer dizer que a imaginação seja negativa, ou o próprio devaneio seja negativo, mas ele tem uma tendência de ser. Por exemplo, quando a gente tem uma imaginação para usar para uma técnica projetiva, a gente imaginar o nosso psicossoma acima do corpo, ele é positivo. Mas muitas vezes, quando a gente começa a ter uma imaginação no sentido mais de ruminação, ou seja, aquilo vem e vai, vem e vai, vem e vai, porque é uma emoção nossa que não está bem resolvida, isso já faz alteração na nossa decisão. Então, penso que tem uma relação aí que a gente sempre tem que tomar. Quando a gente vai tomar qualquer tipo de decisão, a gente fazer uma
a decisão também ela é muito... tem vários tipos de decisões. Uma decisão de ir na esquina, uma decisão de casar, uma decisão de comprar um carro, uma decisão de fazer uma autopesquisa. Tem vários tipos de decisão. Aí tem que ver a decisão, né? Qual é a nossa intencionalidade, principalmente por trás dessa decisão que vamos tomar. Então, a gente tem que ficar atento aos fatos e parafatos, para que a gente possa, né, ter essa decisão da melhor forma possível. Eu digo assim, que seja mais assertiva possível. Não sei se é isso aí, Gilberto. Qualquer coisa que não for aonde tu queria chegar, vamos lá. Não, e eu queria aproveitar também para te perguntar o seguinte, e aumentar, desenvolver ou qualificar a nossa atenção também, apesar de ser um atributo, também é uma questão de decisão? Com certeza, né? Sem vontade tu não faz nada. É a decisão está muitas vezes muito relacionada à nossa força de vontade, que é o nosso primeiro atributo. Então, o atributo mais importante que a consciência tem é a vontade. Ela tem que colocar a vontade nas coisas. Eu não tenho como desenvolver a atenção se eu não tiver vontade. Então, penso que tem uma relação também. Ok. Bom dia, professor Mário. Quanto tempo? Olha, Delânia, que bom, Delânia. Que bom te ver. Belo trabalho. Que saudade dos nossos encontros de IPC e Aracê. Vamos continuar assim que isso O ano que vem estaremos presentes, de corpo e alma, como diz o outro. é verdade. Eu fui tirar a mãozinha ali e errei. Ô, professor Mário, então, aproveitando a pergunta do Gilberto, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as psicopatologias da atenção. Porque eu, particularmente, algo me chama atenção e eu foco ali, mas eu tenho uma dificuldade de fixar aquela atenção, porque outra coisa já me chamou atenção. E tenho certeza que tu vai fazer alguma explanação que vai me ajudar muito na minha caminhada. A gente também, né, a primeira coisa que para a gente entender essas parapatologias da atenção, é a gente conhecer um pouco quais são os tipos de atenção, né, que existem, que a gente pode ser estudado. Por exemplo, tem lá a atenção alternada, né, por exemplo, quando uma pessoa vai ler uma receita e vai executar uma atenção alternada. Tu vai ler uma receita, vai fazer um pão, fazer um doce, e depois tu vai executar essa situação, né? Temos aquela atenção também que ela pode ser concentrada. Quando estamos estudando ou dirigindo, nós temos que ter uma atenção que ela é mais concentrada. Então, como eu falei lá no início, o primeiro passo, né, para a gente entender para essa situação da atenção, entender quais são os tipos de atenção. Nesse momento aqui agora, qual é dessas atenções que eu preciso utilizar ou ela está sendo mal utilizada? Por exemplo, a gente tem aí que a gente trabalha muito dentro até da própria escola para o psiquismo, a atenção dividida, né? O que é uma atenção, exemplo simples de atenção dividida? Por exemplo, eu estou agora aqui mexendo com energia e estou conversando com vocês, estou dividindo a minha atenção, porque eu tenho que dar atenção aqui no meu energossoma, nas minhas energias, e estar, ao mesmo tempo, conversando com vocês, ou estou mexendo, procurando instalar o estado vibracional, estou dialogando com alguém, ou estou caminhando ao lado de alguém e tentando, então, o que acontece? A atenção dividida, que é também um atributo que a gente tem que desenvolver. Então, olha só, também temos a nossa intenção, aquela famosa atenção intelectual, né? Quando a gente está para resolver um problema matemático. Então, a gente tem que estar atento na forma. Temos a atenção involuntária. O que é aquela atenção involuntária? É quando a gente gosta de alguém, por exemplo, a nossa atenção vai estar, aquela pessoa chega no local, a gente vai estar com a atenção voltada. Ela é involuntária, porque a gente tem afinidade com aquela pessoa. Aquela atenção também que a gente pode chamar atenção motora, que é aquela que está muito relacionada com, propriamente assim, com a gente caminhar numa calçada escorregadia, a gente vai tomando cuidado. Olha quantos tipos de atenção tem para a gente estudar. Tem aquela atenção seletiva, né? O que é uma atenção seletiva? Por exemplo, você entra num salão, numa festa, e de repente um amigo te chama, e você, está cheio de gente, mas tu reconhece a voz dele, não é? Atenção seletiva. Então, a partir do momento que começa a entender os tipos de atenções que existem, dar nome para isso, porque muitas vezes a nossa dificuldade não é ter atenção, dificuldade é ter a palavra para entender aquela ação que está ocorrendo, aquele fato que está ocorrendo naquele momento.
Claro, aquelas técnicas que eu falei no início, tudo ali ajuda a pessoa a ter foco, né? E tem vários livros hoje até que falam muito sobre o foco. Mas a primeira coisa, a pessoa tem que querer, ela tem que ter meta, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Tu tem que, às vezes, muitas vezes, escrever. Olha, vem cá, eu estou tendo agora essa dispersão consciencial, né? Que tem um livro também sobre isso, que é uma síndrome, né? Esse livro aqui que eu acho bem interessante para quem puder ler. Eu acho que é bem interessante. E isso eu acho que tem muita relação aí, que eu acho que te ajudaria bastante aí, Delane. E agora, primeiro momento, em que momento eu tenho essa dispersão? Será que eu tenho meu problema de ansiedade? Uma coisa que chama muita atenção aí no momento da dispersão é a ansiedade. Por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, ela tem dificuldade de ter, assim, receber informações do próprio amparador. Porque tu imagina assim, ó, eu estou fazendo uma coisa, estou pensando noutra, então eu já estou sendo ansioso. Ansiedade é uma patologia, né? E hoje é muito comum essa ansiedade. Agora, com esse Covid aí, então, nem se fala, né? As pessoas têm medo, muito medo. Então, essa ansiedade da gente estar fazendo uma coisa e pensando na outra, a gente não está fazendo nem a primeira coisa, nem vai fazer a segunda coisa, porque a gente não está vivendo o presente. O que se trabalha hoje para que a gente tenha atenção no presente, no aqui e agora, nos detalhes. E se tu está ali, por exemplo, como no outro dia foi dado um exemplo, a pessoa está escovando os dentes e ela não está atenta que está escovando os dentes. Em primeiro lugar, os dentes não vão ficar bem escovados. Em segundo lugar, ela está pensando lá no trabalho dela e está escovando os dentes. E aquele momento ali seria até um momento, de repente, do próprio amparador ali, que ela está um momento de acalmia pela manhã, do amparador passar uma informação para ela que vai ser muito importante até no trabalho dela. Mas ela vai estar fechada, porque ela já está ocupando a mente dela com outras coisas, com o trabalho. E aquele momento ela está escovando os dentes. Por que ela não deixa para ocupar o tempo do trabalho lá no trabalho? E aqui na casa, aqui no momento presente. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. Por que eu estou sendo ansioso? Porque eu não tenho uma agenda? Porque eu não estou me programando? Por que eu estou sendo ansioso? Aí eu chego lá no trabalho e vou pensar em casa. Olha só que interessante, né? Então, eu não estou em lugar nenhum presente no aqui e agora, é o que eu falo nisso aqui. A atenção ela só pode ser desenvolvida quando a gente está no aqui e agora, vendo os detalhes. Não sei se seria isso aí, Delane, qualquer coisa aí tu pergunta, se não ajudou. Outro queria saber daquelas situações da proxia, aquelas coisas lá. Não, Seria isso? perfeito. Eu fiz uma pergunta e você praticamente deu uma aula. Exatamente isso. E exatamente vai aprofundar autopesquisa. Se você não se conhecer, como é que você vai gerenciar as suas emoções, por exemplo? Então, autopesquisa e conhecimento. E quando você falou assim, dar nome às coisas, isso é muito importante também. Porque nos traz para o dia a dia e nos deixa hermeticamente fechados naquele momento. Muito bom, Mário. Parabéns pelo trabalho. Mário, agora nós temos uma pergunta aqui através do chat da Sandra, e ela pergunta o seguinte: na definição emprego da concentração da mente de modo discernido, você pode ampliar, sendo que é necessário o autodomínio da autopensenidade e da atenção? Só repete aí, Gilberto, para eu pegar a ideia. Isso aí tá no nosso texto aqui, ou isso aí é uma pergunta? Sandra, se tu quiser fazer a pergunta. Eu posso falar. Por Bom favor, dia a Sandra. todos. Assim Ei, é tudo melhor. bem, Mário? Bom dia a Tudo todos. bem. Que ótimo. Aí já pode aqui fazer nós- clarividência comigo aí, Sandra. Fica à vontade. Isso, que ótimo, então. Bom, porque me chamou atenção aqui no artigo, acho que na página 2, eu penso que é na página 2, sobre a definição, que você colocou assim, esse é um pedaço da definição, tá certo? É um recorte. Sim. Da definição, emprego da concentração da mente de modo discernido. Então, eu tenho muita curiosidade na questão da mente, estou estudando bem, e isso me trouxe uma consideração que é necessária a questão do domínio da autopensenidade, você focar justamente uma coisa de cada vez. E como a gente tem a questão do momento que a gente está vivendo e de várias informações, às vezes tem aquele turbilhão de informações que a gente fica martelando aquilo, martelando que eu digo assim, pensando naquilo sem parar, ou preocupação, ou a questão. E me veio também a ideia, assim, de pensar na questão do controle,
como que a gente, se o controle entra nessa situação numa mente bem perturbada que eu digo assim, de muitas questões que você, por exemplo, na TENEPS, participei de um curso da TENEPS, e a gente viu que várias informações dos tenepsistas eram assim, eu entro no estado da TENEPS, eu vou para a TENEPS, e as informações chegam e tudo mais, e eu não consigo, vamos dizer, centrar. Por quê? Porque relaxou e a pessoa vem com várias preocupações. Então, eu queria que você colocasse nessa questão aí esse autodomínio da pensanidade, né? Porque senão a gente não tem foco. Essa é a minha pergunta. Agradeço a oportunidade a todos e a você também. É muito bom essa tua pergunta, Sandra. O que é uma das coisas, né, que a gente tem uma técnica que é um pouco difícil, né? Mas assim, que a gente pode já procurar fazer, é aquela técnica, agora deixa eu só tentar lembrar o nome, que a pessoa assim, ela faz uma limpeza geral na mente. Agora estou esquecendo o nome em si da técnica. Daqui a pouco eu posso lembrar e aí eu trago para vocês aí. Mas é importante assim, ó, é o seguinte, a gente tem como dominar, a gente pensa que não pode dominar a nossa pensanidade, mas a gente consegue dominar. E aquelas técnicas que eu falei lá no início, aquelas técnicas fisiológicas, que é, por exemplo, a gente começar agora, vai vir qualquer pensamento, a gente focar a atenção na respiração, né? Aí, o ar que está entrando, o ar que está saindo, né? Aí tu vai ver que o pensamento já vai desaparecer, né? Tu vai estar focada, a nossa atenção vai estar focada aqui. Aí tu relaxa, e a partir do momento que tu começa a dominar essa técnica, tu vai com o tempo conseguir facilitar para que tu consiga também evitar esses devaneios. Os devaneios, o que é? A pensanidade incontrolável é devaneio. O que é o devaneio? O devaneio ele tem muita relação com o nosso, que eu posso dizer assim, com o nosso... também me faltou a palavra agora aqui. Que está relacionado com o nosso ego, né? Porque, na verdade, o devaneio ele é uma emoção, é uma ruminação que está acontecendo ali, e a pessoa está perdendo o controle da pensanidade. Então, assim, o que acontece nesse caso aí? Eu penso que, quando a gente fala lá ali na mente de modo discernido, né? Discernir, o que é o discernimento? É saber a escolha, é saber o que é melhor, é separar o melhor do pior, o ruim do bom, né? Essas coisas que a gente fala, isso é o discernimento. E o discernimento, ele não vem antes, né? Antes da pessoa ter o discernimento, ela precisa daquela outra palavra que é usada muito na psicologia, que é a própria lucidez. Se a gente não tem a lucidez, vai ser mais difícil ter discernimento, porque a gente não vai saber separar o que nos serve do que não nos serve. Então, tem muitas coisas que a gente ainda tem que aprender. Mas eu penso assim, aquela própria técnica que eu falei também antes, de pegar assim, durante um minuto, pegar um papel em branco, colocar na frente do teu rosto, assim, e começar a fixar esse papel durante um minuto. Aí ele vai ver, aí pegar todos os detalhes daquela brancura, aquele papel bem branco. Sempre ele vai ter um detalhe, além do branco, vai ter um detalhe ali. E tu vai também esvaziando a mente, né? É a técnica da tábua rasa. Quando eu falei agora, a técnica da tábua rasa, que é a técnica que eu estava querendo falar. Então, quando a gente começa a falar, tu pode ver que as coisas vão chegando, vão vindo, e às vezes até uma intuição, às vezes, do próprio amparo ou da nossa própria cognição. A gente também, com o tempo, a gente vai conseguir dividir isso aí. Então, eu penso que isso aí é bem importante, a gente estar sempre aí procurando fazer a técnica da tábua rasa, que é o quê? É tentar não pensar em nada, ficar um tempo, né, relaxando. Se começar a pensar, a gente voltar atenção para a nossa respiração, energia que sai, energia que entra, e é uma respiração ali que com o tempo tu vai mudar totalmente o foco, tu vai começar a sentir assim a tua mente se esvaziar. É isso que acontece comigo, pessoal. Não acredite em nada, até as suas pessoais, né? Então, aquilo ali relaxa e aí a pensanidade vem. Aí, às vezes, a gente consegue já separar o que a gente está pensando, ou se é uma informação extrafísica que está chegando, que não tem como desenvolver se a gente não tiver esse espaço, né? Se não tiver esse espaço mental, não tem como o amparador nos acessar, por exemplo. Não sei se seria isso aí, Sandra, que queria qualquer coisa aí, tocamos para frente aí, vamos lá.
Agora nós temos pergunta do Jades e após do Augusto. Vamos lá, pessoal. Professor Mário, parabéns aí pela exposição. Muito bom. Assim, prazer em conhecer aí, tá? Mais aí. Mais bacana. Eu também já conheço Conscienciologia há alguns anos. E assim, como você esposa assim, da sua profissão, né? Assim, é uma coisa que me veio aqui, que eu também sou de uma família aí de 5 irmãos, assim, meu pai me colocou dentro de uma época, de uma oficina e falou, agora você vai aprender a trabalhar aí, e eu mexo nesse ramo até hoje, entendeu? E assim, eu queria que você colocasse para nós aqui, assim, essa questão, assim, de algumas compatibilidades e incompatibilidades, assim, às vezes a gente pergunta assim, nada é por acaso, né? Então, dentro da profissão, assim, o que assim, assim, a questão da tua profissão com o conhecimento da conscienciologia, se no decorrer do tempo isso trouxe assim, algum conforto em desconforto? Eu, dentro da minha profissão, assim, também trazia, assim, eu vou me dedicar à conscienciologia mais na época, quando eu me aposentar, né? Quando eu tiver com uma... e eu sentia, no início, esse desconforto com relação à profissão que eu tinha e com o conhecimento já, com a conscienciologia, com um trabalho mais amplo de assistência. E então eu sentia essa... mas hoje eu já me adaptei, hoje já com as informações, então eu já consigo me adaptar melhor com isso, trabalhar, sei que tem um trabalho lá dentro, onde eu estou também a ser feito, então a gente começa a sobrepairar sobre tudo isso. Assim, dentro da sua experiência, se você passar um pouquinho para nós aqui. Muito boa a tua pergunta. Muito boa a tua pergunta, bem pontual, eu achei bem interessante. Por exemplo, eu entrei para a Polícia Rodoviária, né, em 94, e conheci lá, o primeiro contato com a Conscienciologia em 98, foi posterior, bem posterior, né? Mas o que aconteceu aí? Eu penso, se eu não tivesse... Primeiro eu vou te contar como é que eu entrei para a polícia, né? Eu não queria entrar para a Polícia Rodoviária. Eu tinha um colega no meu trabalho, eu trabalhava técnico em telecomunicações, e aí um rapaz saiu da outra empresa e foi lá trabalhar comigo. Então, eu fui lá trabalhar comigo e o pai dele era policial rodoviário, era PRF. E aí ele me convidou para fazer o concurso para a Polícia Rodoviária. Eu digo, olha, tia, não tem interesse. Eu gosto de ser técnico, não tem interesse nenhum com a Polícia Rodoviária. E aí ele insistiu, e naquela época lá em 97, em 97, não, 93, ele pegou e disse assim, então, Mário, é o seguinte, para entrar para a polícia é só lá no DNR se inscrever para o concurso, né? E eu digo, não, mas eu não tenho interesse. Não, me dá a tua identidade que eu vou lá fazer a minha inscrição, já vou colocar o teu nome lá, que também tem interesse em fazer o concurso. E aí, ele levou a minha identidade, ele fez a minha inscrição lá na polícia, né? E aí ele pegou e eu disse assim, me devolveu a identidade, tudo bem, daqui a um tempo, 2 meses depois, ele disse assim, olha, vai ter o concurso agora, 5 meses depois vai ter o concurso. Aí chegou a época, chegou e disse, olha, vai ter meu cunhado, meu primo, ele vai fazer uma excursão para Porto Alegre, porque o concurso é lá em Porto Alegre. Porque aí eu digo, bate, tá bravo, porque eu tinha recém-nascido a segunda filha, estava sem dinheiro, não tem condições de ir, não tem interesse em ir a Porto Alegre para fazer esse concurso. Eu disse, não, meu primo vai fazer a excursão, e ele deixa, depois quando tiver dinheiro, tu paga ele, não tem problema nenhum. Só para a gente junto, coisa e tal, a gente era parceirão, né, dentro do curso, dentro da área do técnico, a gente trabalhava com aqueles telex, fax, aquelas coisas assim, e eu acabei indo, né, aí resumindo, eu passei e ele rodou, né, eu fiquei até bem colocado, né, depois, 2 anos depois ele conseguiu entrar, mas não era aquilo ali que eu estava querendo, mas eu entrei, aí como eu entrei, aí quando eu entro em qualquer coisa é para encarar, não é para brincar, né, aí eu encarei depois, com o tempo que eu fui ver que o que aconteceu. É que se eu tivesse na minha profissão anterior, e com a família que eu já tinha 2 filhas, depois veio a terceira filha, eu não teria como pagar os cursos da Conscienciologia, por exemplo. Não teria como. Não teria aporte para ir a Porto Alegre com o salário que eu ganhava antes,
fazer um curso, fazer lá os cursos da Conscienciologia. Então, eu comecei a ver depois que aquilo ali tudo foi aporte para mim. Outro tipo de aporte, muitos colegas dentro da própria polícia, né? E até eu penso também, de repente, isso aí também ajudou a trabalhar um pouco minha parte de belicista, né? Porque o meu comportamento era diferente, né? Meu comportamento era diferente. Eu digo, o que era diferente? Porque eu nunca maltratei ninguém dentro da polícia, eu nunca atirei em ninguém, nunca foi necessário, nas minhas ocorrências, atirar em alguém. Quando tinha um acidente lá, daqueles graves de trânsito, eu chegava junto, tranquilo, sereno, porque, não sei, de alguma maneira, hoje eu entendo que era amparo que vinha, né? Então, me ajudou demais. Essas coisas tudo me ajudaram demais. E muitos colegas dentro da polícia que também vieram fazer curso com a gente dentro da Conscienciologia, né? Que tinha, claro, tem gente que dentro da polícia que nasceram para ser polícia, são totalmente belicistas, né? Se tu conversar com eles, vão falar as 24 horas do dia sobre armas, sobre isso, sobre aquilo. Mas o meu caso era diferente. Eu evitava de trazer a própria arma para casa, só quando tinha que trabalhar em outro posto. Sempre ficava lá no armário, a minha arma, né? Nunca precisei atirar em ninguém, acho que isso aí já foi um aporte. Uma vez encontrei, só para ter uma historinha bem rapidinho assim, uma vez encontrei um rapaz, né, lá na rodovia, um rapaz que, quando era novo, eu fiquei com muita raiva dele, que ele botava apelido em mim, né? Eu era muito magro, eu acho que pesava 50 quilos, então ele gostava de me encher de apelido. Ele morava lá aqui no bairro Fátima, onde eu morava junto, mas o cara, assim, era dia e noite, né? Onde ele me via, não tinha jeito. Quando eu estou lá na polícia, num determinado dia, aí estou andando na rodovia, quando eu vejo sair de um local assim, de um caminhão, quem? Esse cara. Esse cara que, naquela época, né? Na minha época de 12, 13 anos, fazia o que queria comigo, com os outros, né? Batia, apelido e coisa e tal. Encontrei o cara, e aí ele estava saindo de caminhão, olha só, o cara, caminhão atrasado, sem carteira, né? Não habilitado. Veio aquela ideia daquela infância toda, eu digo, não, agora eu já mudei. Peguei, pedi o colega meu, levamos o caminhão dele para o posto, né? Chegamos no posto lá, a gente conseguiu a maneira de alguém depois buscar o caminhão, porque não tinha carteira. Eu digo, não, pessoal, esse cara é lá da infância, não vamos multá-lo, não vamos... Então, eu tratei o cara a pão de ló. E aquilo limpou, assim, fora de série. Então, o meu comportamento ali, tinha ali tudo para fazer o que eu quisesse, aquela vingança. Mas, olha só, pessoal, eu consegui ali desatar, fazer uma reconciliação. Naquele passado lá, será que eu já tinha prejudicado aquele cara quantas vezes, né? Para ele ter aquela raiva de mim que ele tinha lá na minha infância, dos meus 12, 13 anos, que ele era mais velho, ele tinha uns 15 já, né? Ele era grandalhão. Então, eu digo assim, quanta coisa, né? Quanta coisa, oportunidade houve. Para se ter uma ideia, depois de quase 20 anos de trabalho, quando eu me aposentei e fui para a Foz lá fazer umas dinâmicas, terminou a dinâmica, o professor Veraldo Bergonzini disse assim, Mário, no teu campo aqui tinha 2 pessoas que tinham sofrido um acidente há pouco tempo, pelo jeito, estavam aqui sendo assistido no teu campo. Então, eu digo assim, que tudo, né? Tudo tem um motivo, tem uma razão, e a gente muitas vezes não está atento para o que aconteceu. Então, se eu começar a te contar a história aqui, nós vamos precisar de 2 dias conversando no que aconteceu comigo durante a polícia, quantas reconciliações foi possível fazer. Bacana, bacana. Bacana? Então, eu digo assim, nossa profissão, dependendo da nossa intencionalidade, nosso atendimento, toda ela é assistencial. Penso assim, né? Toda é essencial. Nossa profissão nesse sentido aí, claro, existe profissões, por exemplo, do cara lá, do cara que atira nas outras pessoas, né? Que já não é assistencial, né? Que ele está tirando vida. Mas eu digo assim, essas profissões assim, que a gente às vezes pensa que nem é tanto, mas a gente pode puxar para o lado assistencial. Fala assim, os patrocinadores da nossa ProEx, né? Então, eu sempre vi, né? Trabalhei em muitas empresas aqui em Cascavel e sempre, assim, procurei ver dessa forma, né? E as pessoas que estão patrocinando, né? E foi sempre dentro dessa profissão que eu também conquistei muitas coisas. Estamos com 2 filhas aí bem já encaminhadas, né? E assim, então, assim, a gente já está assim, entrando para essa fase de assistir mais, né? Mas, assim, mas também rever que
assim, a gente foi muito patrocinado já, assim, Sim. e é realmente o que você falou, essa questão das reconciliações, né, dentro dessas profissões que a gente está aí e fazendo, muito bacana o teu relato, a tua experiência, né, obrigado aí, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado pela pergunta. Augusto, Olá, Mário. Muito Fala, bom grande amigo. escutar a tua palestra, tua live. Na verdade, eu vim para a live, eu não li o teu tema, por isso eu não vou fazer uma pergunta direta do tema. Mas eu quero dizer que você é uma pessoa que eu admiro muito, é um bom professor, uma pessoa atenta, né? E, embora eu não faça uma pergunta, eu quero dizer que o meu aprendizado continua contigo, né? Eu acabei de repetir aí o Pacifismologia, foi muito bom, né? E também queria dizer que eu me sinto muito bem aqui com o grupo da Aracê. São pessoas que eu admiro muito, nós fizemos cursos juntos, e onde possibilitou também escrever um artigo, né, que está divulgado na revista aí da Conscienciologia Aplicada. Isso é muito gratificante, é como se eu estivesse no local com vocês, né? Estamos em casa, Augusto. Muito legal. Então, eu só queria dar esse comentário porque eu achei oportuno, né? Eu vejo pessoas que a gente admira, que a gente aprendeu muito e eu continuo aprendendo, né? E a gente se vê por aí. Obrigado, Augusto. Então, dia 16, pessoal, para quem não estava presente, o professor Augusto aí vai fazer o auto-verbete. Estão todos convidados aí. Eu vou estar lá também, que ele me convidou. Então, a gente está assim, eu e o Augusto estamos assim, a gente faz um verbete, convida o outro, ele faz e eu convido, ele me convida, eu faço e convido ele, estamos assim nessa parceria aí, porque o professor Augusto me apoiou muito aqui em Pelotas, vindo aqui para dar aula com a gente, no CIP, né? Então, é fora de série, nossa amizade aí, eu penso que já é de outras vidas. Estou vendo aqui também... Fui muito assistido lá quando eu estive em Pelotas dando curso lá, e também quando apresentei o curso livre. Exatamente. Lá é difícil de reunir o grupo. Estamos aí, Augusto, estamos aprendendo junto, é isso aí. agora, Inês quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Oi, Mário. Olá, todo mundo. Bom dia. Inês tá aí. Bom dia, Inês. Estou aqui, Santa Maria Mário. presente. Não podia deixar de participar, né, Mário? Há quantos anos, né, que eu, ouvindo vocês falarem, agora eu te ouvindo falar também, li o teu trabalho aqui, me identifiquei, assim, com muitos detalhes. Eu acho que a gente, como falou, tem coisas de outras vidas, né, e tu sabes já, né, que temos mais ou menos vindo da mesma profissão, né, então as experiências, assim, que tu colocou ali, sim, são muito, muito semelhantes. Então, eu fico muito grata que a gente, aí eu percebo, assim, que a gente teve mais ou menos uma trajetória muito semelhante, parecidas, né, nada é igual, né. Mas, assim, eu lendo o teu trabalho aqui, como eu me identifiquei com muitas coisas e muitas questões tem tudo a ver comigo também, e a gente está nesse processo, né, de aprendizado, e cada dia a gente ouvindo cada questões de todo mundo que eu ouvi, das pessoas que estão aqui contigo, também serviram para mim. Mas eu me coloquei uma questão, assim, que eu gostaria que tu ampliasse e me auxiliasse com a tua experiência ali, está ali na questão 6, ali, aplicações da atenção multidimensional. Tá? Então, eu me identifico muito com essa questão ali de como trabalhar essa questão, assim, de ter isso, como é que funciona. Eu queria que tu me explicasse mais, assim, desta forma, de como direcionar, tá? E tem essa atenção múltipla, né? De como a gente utilizar de uma forma melhor, porque eu ainda estou muito perdida, no sentido, assim, eu tenho essa atenção, capacidade de uma atenção voltadas para várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não tenho esse processo de aproveitamento. Eu percebo isso,
eu tenho, ao mesmo tempo, se eu estou aqui, eu estou ligada lá no que está acontecendo lá no quarto do filho, lá no quarto, lá na rua, às vezes, o que acontece, assim, e não chego a me dispersar totalmente, mas também não consigo ter um aproveitamento máximo disso, que tem a ver com um processo também que tu coloca ali, do processo de ansiedade. Eu quero aproveitar tudo e no final não aproveito nada. Então, assim, eu já fiz consciencioterapia, né, já fiz, inclusive, um curso específico da OEC ali sobre ansiedade, e que eu percebo que isso é bastante gritante para mim. Mas, independente disso, não é só isso. Eu venho ao longo dessa minha história, né, na conscienciologia, melhorando e me aprofundando, só que daí tem essa questão de ainda parece que está faltando um clique, o que eu não sei exatamente, ainda vou encontrar, né? Mas então eu gostaria, né, que tu falasse mais dessa parte ali, como a aplicação da atenção multidimensional mais objetiva, mais diretiva, assim, com melhor aproveitamento. Como é que tu tem alguma dica? Como é que tu fez, assim, se tu tem para que não fique essa questão meio saltuária, que às vezes eu tenho todas essas atenções, mas, assim, não foco em nenhuma. Mas eu aproveito, mas não, assim, o tanto que eu gostaria. Talvez seria um pouco de rigidez, que eu quero aproveitar tudo 100%. Enfim, eu não sei, tem algo que eu tenha que ainda encaixar aí que não consigo. Poderia me auxiliar? O que eu acho o primeiro passo a ser tomado aí? Primeira coisa é tu ver aquelas técnicas que eu estava comentando antes da respiração lá, para te ficar contigo mesma, né? Tem aquelas várias técnicas que eu falei no início. Porque o que é a ansiedade, né? A ansiedade, assim, a gente pode dizer que pode ser chamada uma palavra que não tinha vindo antes, mas está muito ligada ao egocentrismo. Por que está ligado ao egocentrismo? Porque muitas vezes a gente está pensando demais na gente, não está pensando no outro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo, né? E a gente tem que ficar muito ligado nisso aí, porque a ansiedade a gente já sabe que é um tipo de emoção, né? E a emoção, se ela está dominando, é porque algum motivo tem aí mal resolvido. Então, tu tem assim, por que eu não estou centrando a atenção em mim na hora que eu quero? Primeiro passo, né? Então, se eu não estou centrando, eu tenho que fazer umas técnicas fisiológicas, que eu chamo, né? Aquelas técnicas relacionadas a minha... por exemplo, com aquela ali que eu comentei antes da própria respiração. Eu tentar relaxar, né? Conseguir ver, por exemplo, a entrada e saída de ar dos meus pulmões, me concentrar em mim. Outra técnica, por exemplo, durante a noite, que está um silêncio maior, eu me concentrar nos sons, os vários sons que estão acontecendo, né? Então, com isso aí, eu vou diminuindo, porque para a gente conseguir reduzir a ansiedade, a gente tem que aumentar a calmia. Então, todas as técnicas que são possíveis de a gente aumentar a nossa calmia mental, elas vão nos ajudar a reduzir essa ansiedade. Então, existem várias técnicas, mas depois tu fica tranquilo aí que eu posso te indicar alguns livros, alguma coisa aí que também tu possa trabalhar isso aí. Mas, assim, o primeiro ponto para diminuir a ansiedade é ficar calmo. E calmo, às vezes, a gente precisa ficar calmo, primeiramente, internamente. Se não ficar calmo, a gente não consegue... Sem estar calmo, tranquilo, a gente não consegue focar nossa atenção numa coisa única, ter foco. Se nesse sentido. Não sei se está ajudando em alguma coisa aí, Inês. Não. Assim, até o conhecimento disso, a questão é também ali, né, Mari, colocar em prática, né? Esse eu acho que está faltando agora, eu falando assim, mas assim, é um pouco de procrastinação, tu vai deixando para depois, não faz na hora, né? E deixa para depois. A técnica está aí, está ao alcance de qualquer um, é só querer fazer. Talvez está faltando isso mesmo que tu falou, de eu me olhar, olhar, mas assim, não no sentido de egocentrismo, mas olhar para mim para melhorar nesse sentido, para mim poder auxiliar e assistir melhor, né? Me assistir por primeiro nesse ponto, mas não egoisticamente, olhando só de forma... só eu, né, ou belicista, ou etc., mas e sim melhorar no sentido com o intuito, né, de abranger, assim, uma assistência maior, não é isso?
Sim, Mas eu penso que estou no caminho, fico muito grata, por isso que eu estou aqui olhando, ouvindo a tua experiência, porque a gente aprende sempre, sempre com todos, que eu tenho para mim essa, e que falou assim, que é o aproveitamento, não, às vezes não é só quem pergunta, mas sim quando a gente escuta alguém perguntar, e acho que a Andrea falou ali também, que a gente nunca se viu, né, mas que a gente se identificou e que nós estamos todos aqui por conta disso, mas eu tenho plena certeza disso, tá? Então, eu aprendo muito com aqueles que já têm condições de falar, de expor, né, que não é o meu caso ainda, né, Mária, por isso que eu me inspiro em ti também nas situações, assim, ó, embora eu me identifique, né, eu não tenho essa iniciativa, essa questão de colocar, de expor, e eu acho que o primeiro momento, eu acho que o segundo momento que alguém já tinha me falado, é também me expor mais, né, trabalhar mais. Então, eu acho que eu estou me inspirando nessas questões, porque eu tenho que me expor mais para poder melhorar alguns aspectos que eu só vou vendo na medida que isso acontecer. Não, isso aí que tu colocou muito bem, mas é muito bom. O que tem? Tem toda ansiedade, ela é contrária a esse estudo que a gente está fazendo, que é a atenção multidimensional. Se a gente não tá, se a gente tem esse problema da ansiedade, o que vai acontecer? A gente não vai ter espaço mental para o amparador trazer as informações, não vai ter espaço mental para que a gente consiga, né, acessar as outras dimensões, porque a gente está com o espaço mental todo ocupado aqui com a intrafisicalidade. O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer? Quando eu estou fazendo a outra coisa que eu vou fazer depois, eu estou pensando na outra que eu vou fazer depois. Então, a gente tem que pensar assim, vem cá, se eu dessomar agora, como é que fica isso aí? Essas coisas eu não vou conseguir fazer, então, vou fingir que vou dessomar por 5 minutos aqui, vou trabalhar minhas energias, vou relaxar, vou entrar em estado vibracional, vou perceber a minha respiração, vou fechar os olhos, vou perceber os sons que estão acontecendo ao meu redor. Então, vamos fazer de conta que eu dessomei aí por 5 minutos, já vai ajudar, né? Quer dizer assim, eu dessomei agora, então agora eu não vou fazer mais nada disso que eu vou fazer. Acabou. Olha a técnica, né? Então, a gente tem que inventar as coisas, tem que ser criativo, tem que achar um jeito de... Bom, se o caminho não está dando por aqui, tem que resolver por aqui. Tá bom, Mário. Obrigada, viu? Valeu aí, tá? Mário, estamos nos encaminhando para o final, mas ainda temos tempo para uma última pergunta aqui, que a Arid quer fazer. Arid. Oi, Maria, eu achei... Vamos lá, professora Arid, estamos aí. Eu achei que não ia dar tempo, porque está no final, né? Mas assim mesmo, Maria, eu gostaria, para finalizar com chave de ouro aqui, eu li, você falou sobre o Mater Pensene, sobre o teu pai, mas não disse qual, e eu fiquei curiosa. Como que você descobriu o teu Mater Pensene? Qual é esse Mater Pensene tão importante que deve ser para você, que deve ter feito a mudança, né, as reciclagens que você está fazendo, e eu fiquei curiosa em saber. O Mater Pensene que eu coloco aí, que eu entendo, fazendo essas revisões todas que eu tenho feito, né, que é assistência. Tudo que eu faço está relacionado com assistência de alguma forma. Então, eu penso assim, fazendo esse trabalho aqui, pensando na assistência, a hora que eu vim aqui para a debatologia, pensando em assistência, lá na coordenação do passismo, pensando em assistência, trazer o IPC aqui para Pelotas, pensando em assistir, em expandir. Então, acho que essa assistência, a interassistência, né, porque no início a gente fala em assistência, mas depois a gente começa a notar que não existe essa assistência, existe a interassistência. Toda hora que eu troco uma ideia contigo, eu estou te assistindo, tu está me assistindo, porque está perguntando e está fazendo com que eu fixe novas sinapses, né? Então, não existe isso aí. Mas eu penso assim que, para dizer, o Mater Pensene, essas coisas também eu não tinha notado isso. Foi lá em Porto Alegre, a professora Valquíria, que durante um evento lá da escola de projeção lúcida, ela falou assim, Mário, tu é uma pessoa muito assistencial. Até aquele momento eu não tinha me dado de conta. Aí eu comecei a ver, cara, eu sou assistencial. Porque muitas vezes são coisas que são da nossa natureza que a gente não valoriza. Aquela é uma coisa que a gente acha que todo mundo tem, né? Que todo mundo pensa assim, né? A maioria das pessoas que a gente conhece pensa assim. E às vezes não é. Então eu vejo que isso aí já é eu acho que já faz parte do meu Mater Pensene, porque a hora que eu leio, a hora que eu dou aula, a hora que eu faço qualquer coisa, sempre no fundo eu
tenho aquela visão automática, né? Isso aqui é para assistir, isso aqui é para ajudar, isso aqui é para ampliar, isso aqui é para eu crescer, isso aqui é para mim evoluir. Então, eu penso que seja isso aí, Aide. Muito Muito bem. obrigada. Parabéns aí por ter vindo, por nos presentear com todo esse conhecimento, com toda essa assistência e interassistência que você está fazendo. Muito bem, pessoal, estamos nos encaminhando, então, para o final, né? E eu gostaria de dar aqui os nossos números, né? Foram 26 participantes e 20 perguntas. E eu vou pedir, então, para o Mário que faça suas considerações finais e fale sobre a experiência do debate, né? Como é que foi para ti, Mário, esse debate? Pessoal, só tem uma queixa para fazer, o tempo é curto. Eu acho que podia mudar para 2 horas, porque realmente assim, né, quando a gente começa a vir as perguntas, a gente começa a perceber o amparo, começa a perceber as energias, e a gente começa assim, como agora aqui eu estou percebendo, né, a gente já começa lá no início, no papo lá inicial, ver aquela formação de campo, né, e ver. Então, eu acho que que vale a pena, que ainda não foi para a debatologia, para expor seu tema de pesquisa, eu penso que vale a pena, pessoal. Invistam, tragam um tema, que aqui o pessoal ajuda, as perguntas ajudam demais a gente melhorar o tema, até porque também se alguma coisa passou, né, isso vai ficar gravado, e a gente pode rever lá e ver as perguntas que as pessoas fizeram e ver nessa pergunta dela até que ponto era essa resposta, o que faltou, o que eu podia ter melhorado, né? Porque tudo isso aí vai trazer também para a minha autopesquisa. Então, eu penso que é muito importante essa participação, agradeço demais aí a professora Ana Sena, né? Às vezes eu chamo ela de professora Sena, que eu me lembro lá do Paris, né? E é Sena, né? Então, eu agradeço também ao Ivan aí, né, que ajudou na propaganda, a Arídio, o Gilberto aí que me convocou praticamente, né, Gilberto? Estava cheio de coisa, Gilberto, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, vamos lá, vamos dar um jeito. Aí eu fiquei até preocupado que já faltava um mês e eu não tinha do material, né? Eu disse, eu vou desgavetar isso, vamos trabalhar isso, mas valeu a pena, porque também, a partir desse material aqui, muitas coisas já posso alterar, fazer modificações, e esse trabalho hoje que houve aqui com vocês, aqui nesse debate, também as perguntas me ajudou demais, porque muitas coisas também aqui, né, não tive ainda um aprofundamento de pesquisa, como eu comentei lá no início, lá com a professora Ana, né, que esse trabalho da atenção multidimensional é um trabalho inicial, porque ainda eu me considero um pré-serenão, e para a gente ter essa atenção multidimensional, realmente, a gente precisa passar um pouquinho do ser desperto lá no semiconsciex. E quando a consciência já é uma semiconsciex, ela consegue estar o tempo todo atenta ao intrafísico e ao extrafísico. Mas aqui é um atributo que a gente já pode começar a pensar em desenvolver. A gente também pode pensar a desenvolver um atributo lá do ser desperto, porque nessa vida ainda é possível, né? Vai depender muito do nosso esforço. A gente pode pensar também lá de um atributo do serenão, por exemplo, a pacificação. Também nessa vida a gente pode conseguir alguns níveis, né? Então, tudo isso aí a gente pode, porque isso aí é o nosso caminho, é o caminho da evolução. Então, eu agradeço demais a todos e todas aí que participaram e espero a gente se encontrar em próximos debates. Muito obrigado a todos e todas. Mário, eu só gostaria de te passar aqui algumas mensagens. Tá? A Valquíria, parabéns, Mário, ótimo tema. Ali, o Mário foi um presente para todos nós neste domingo. A Andrea Pellens, parabéns, Mário, reconheço em ti o teu Mater Pensene, assistência, interassistência. Delânia colocou amparo, né? Fica o convite para o Mário retornar aqui, a Andrea também colocou. E a Ana, né? Sim, invista na sua autopesquisa e compartilhe com todos. Venha ao Debatologia Online. Tá bem, Ana. Bom, eu gostaria só de avisar vocês, então, tá, que no próximo dia 14 de outubro, das 7 às 8 da noite,
nós teremos mais um Diálogos CAP, Diálogos em Consciência Aplicada. Tá? E o nosso próximo evento de debatologia será no dia 7 de novembro, às 9h30, com o pesquisador Diego Isoton. E no mesmo dia 7 de 11 de novembro, das 15 às 16h30, vai ter uma live de ação integrada com a apresentação da ARAC e o tema será Serenologia. Tá? E convidamos todos os pesquisadores em Conscienciologia a apresentar essa pesquisa no Debatologia. Os interessados podem entrar em contato através do arac.org/debatologia. Bom, e agora um último pedido para vocês, então, eu peço para que todos abram as câmeras, para que a gente possa fazer um registro desse momento importante, que foi o Debatologia de hoje. Gilberto, pode convidar todo mundo para a Semana de Serenologia, né? Logo já vamos divulgar, já temos as datas, só que eu não lembro, a Ana sabe a data, em dezembro, então convidamos todos, que é uma das especialidades da ARAC, a Serenologia. Então, eu acho que é isso, então, mais uma vez agradeço a todos, em especial ao Mário, né, que veio dividir as suas experiências conosco, e tudo de bom. Parabéns, professor Mário, foi ótimo.